Por que o tamanho do pênis varia tanto de homem para homem? Você é mais alto que eu. E por isso eu vou ser infeliz? Dr. Paulo Egídio, o pênis cresce até que idade? Bombinha para esticar o pênis funciona ou é perigoso? E não pode machucar o pênis com o tempo, isso? Qual é a melhor posição para não machucar o pênis na hora do sexo? O funcional e o estético tem que caminhar sempre juntos. Dr. Paulo Egídio, o tamanho do pênis tem a ver com o tamanho do pé, do nariz ou da mão? Na hora do sexo, o que dá mais prazer na mulher? Um pênis grosso e pequeno ou um pênis longo e fino? Estamos de volta e hoje a minha entrevista é com o médico urologista e cirurgião Paulo Egídio. Antes de continuar, um lembrete muito importante. Veja esse vídeo até o final. Tenho certeza que você vai esclarecer muitas dúvidas. Por que o tamanho do pênis varia tanto de homem para homem? Como qualquer estrutura que ela sofre ação de hormônio por um crescimento, ela tem aspectos do desenvolvimento do genital que depende de ação hormonal, ação fator genético, né? Para cada um ter um tamanho, assim como nós temos estaturas. Você é mais alto que eu. E por isso eu vou ser infeliz? Se eu não tiver a sua altura, eu vou ser triste. Eu não aceitei minha condição, que eu sou mais baixo, e posso ser feliz assim. Dr. Paulo Egídio, o pênis cresce até que idade? Que o crescimento total se completa quando as características masculinas, sexuais masculinas secundárias, como barba, mudança de voz, pilificação em todo o corpo, parou de crescer em altura, então parou de crescer o pênis, né? Aí acabou aquilo lá, acabou a fase de crescimento. Aquilo é o que você vai ter para você. Bombinha para esticar o pênis funciona ou é perigoso? Essas bombas, elas criam um vácuo, ela puxa o sangue, igual uma sucção, aquelas ventosas você põe. Então aquilo produz ereção, você vai fazer exercícios. Porém, não pode colocar uma pressão exagerada. Não dá para ele ficar fazendo isso sem orientação médica. O tamanho do pênis numa bomba de sucção é sempre maior que o tamanho de pênis num estímulo sexual normal. Por quê? Ele cria um vácuo que a glande nunca vai ficar tão turja daquele jeito. Porque a glande é um tecido esponjoso. Então, na bomba, você sempre vai ter um tamanho de pênis que na prática você não consegue atingir. E não pode machucar o pênis com o tempo, isso? Pode, se colocar uma pressão exagerada, pode ter hematoma, criar fibroses. E aí isso pode acabar virando uma doença de Peyronie para uma cirurgia. Sim. Qual é a melhor posição para não machucar o pênis na hora do sexo? Primeiro, uma penetração tranquila, com lubrificação. Se estiver seco, vai forçar. Segundo, dependendo do tamanho de pênis, é bom dar um apoio para vencer a resistência com a mão. Dá uma ajudazinha? Um ajudazinho, E vencendo aos poucos, não é de uma vez, para penetrar sem forçar. Depois que penetrou, não fazer movimento de amplitude exagerado, quase escapando, para ver se dá sorte e acerta de novo. Faz um movimento mais curto. Deixa parte guiando o movimento, para não pum e escapar. Olha as dicas. Se está numa posição passiva, segura para não escapar, por exemplo. Segura a mulher? Ela está ativa, pulando feito... Você vai deixar solta, segura no quadril e coordena. Ela nunca teve um pênis para saber cuidar de algo que nunca teve? Mas tem a mulherada que é meio acrobata, né? Sim, mas eu uso a seguinte frase que é simples. Conta. Quem cuida é o proprietário, não é o usuário.
Pílulas e remédios podem ajudar no tamanho do pênis, aumentar o tamanho do pênis, ou tomar isso também é perigoso? Quando tem um desenvolvimento insuficiente do pênis por um déficit hormonal, o tratamento, fazendo uso de hormônios, poderá fazer o pênis crescer mais. Mas isso precisa ter uma alteração, um diagnóstico de uma alteração endocrinológica. E aí poderá ser utilizado remédio, mas sob prescrição médica. Não adianta pegar essas pílulas, aumente o seu pênis, toma isso, maxi não sei o que lá, bababá. A internet está lotada disso, Dr. Paulo Egídio. E são pílulas, comprimidos que não precisa de receita. É um fitoterápico, né? Um suplemento. Então, também não há exigência de uma prescrição médica. E quem é responsável? Ninguém. Dr. Paulo Egídio, quando um pênis é considerado um micropênis, qual que é a solução para quem tem esse micropênis? Micropênis é aquele pênis que, no geral, ereto, menor que 7,5 centímetros. Mas eu já vi casos muito bem resolvidos com esse tamanho de pênis. O micropênis é aquele que, pelo tamanho, não consegue penetrar direito, ou se penetra, no mínimo movimento escapa. E muitas vezes escapa fácil. A ideia primeira que vem na cabeça do homem, meu pênis é pequeno, porque escapa. E às vezes escapa, não é porque é pequeno, porque não tem boa firmeza vertical, que é a rigidez axial. Bom, então vou avançar. Vamos supor que você já fez tudo isso e não rolou, não deu certo. Você já ensinou, vocês já conversaram, e ele está infeliz, não deu certo, não avançou. Não rolou, está infeliz, não namora, tem vergonha de ficar em local público, enfim, sofre com isso, tem baixa autoestima. Eu imagino que eu estou falando de um problema de muita gente. Eu não estou falando de um caso isolado, assim, acho que deve ter milhares de pessoas com esse problema. É um caso de cirurgia? Então, mas esses problemas são muito comuns em crianças que tiveram problema no pênis. Tem vários problemas, hipospádia, epispádia, que na formação do pênis ele não desenvolveu bem. Esses casos precisam de cirurgia. Tá? Agora, por incrível que pareça, a maioria dos pacientes que procuram uma orientação urológica para a questão do pênis pequeno tem pênis de tamanho normal. Então, essa situação hipotética que você falou está mais para exceção do que para regra. E isso tem um estudo que, por 100 casos consecutivos que procuraram assistência urológica por questão do tamanho, os 100 tinham pênis normais. Na hora do sexo, o que dá mais prazer na mulher? Um pênis grosso e pequeno ou um pênis longo e fino? O grosso e pequeno. Só que tem um detalhe, o seguinte, por quê? A parede vaginal, os primeiros 3 centímetros, que é a parte sensível. Você vai estimular mais com o fino ou com o grosso? Essa parede vaginal que vai distender? Com o grosso. Com o grosso. Você precisa de um tamanho para fazer um vai e vem, para não ficar escapando. E se for grosso o suficiente, vai estimular. E não precisa ser profundo, só os primeiros 3 centímetros. Então você jogou um balde de água fria agora em milhares de pessoas. Sim. Que tem um pintão, que fala que tem um pauzão, que, né, puta, né, eu sou um homenzão, eu sou poderoso. Então, eu já peguei no consultório um paciente com essa história do pintão, que vangloriava o seu pênis. O troféu é o pênis dele. É, isso aí. Nada mais importava a não ser aquele pênis que ele adorava, amava, venerava. Pinto de ouro. Aí ele veio para uma avaliação e estava no 5º casamento. Epa! Sabe por quê? Não. Ele não desenvolveu uma sexualidade normal. Não sabia transar. Ele achava que não sabia transar. Ó. A mulher
Ele achava que a mulher tinha que olhar para aquele pintão e gozar só de olhar. Num relacionamento, não é botão de liga e desliga. Você tem que ser DJ. Tem vários botões que você tem que mixar. Você tem que fazer... O pênis é uma das coisas que você tem que mixar. Mas seja um DJ e desenvolva. Ótimo. Desenvolva essa capacidade de DJ na hora de fazer um bom sexo. Doutor Paulo Egídio, o tamanho do pênis tem a ver com o tamanho do pé, do nariz ou da mão? O tamanho do pênis não correlaciona com o tamanho do pé, do dedo, da mão, do braço. Não correlaciona. Não adianta olhar para o sapato, o tamanho do pé de cada um e tentar correlacionar. Isso tudo é mito? Tem muito mito. Tem fator genético, tem fator de resistência, às vezes, ao hormônio, para aquele genital crescer mais ou menos. E que não está relacionado só a extremidades, só a essas outras coisas. Por isso que não dá essa correlação, não bate de forma robusta. Doutor Paulo Egídio, o pênis dos obesos é menor? Então, o obeso, desde a infância, o tecido gorduroso, ele converte a testosterona em hormônio, às vezes, feminino, estrógeno. Tá? E isso faz mesmo a criança desenvolver mama. Tá? E atrapalha, às vezes, o crescimento do pênis. Então, nesse regime endocrinológico, a gente tem que diminuir a obesidade infantil, ensinar essas nossas crianças a se alimentar melhor. Não é no mundo doce e de açúcar para tudo. E essas crianças não praticam exercício, são sedentárias, ficam só em videogame e carboidrato, viram. Aí você tem alteração hormonal, vai ter alteração no desenvolvimento genital, seja de tamanho, seja de crescimento de mamas, às vezes. Mas eu acho que eu te perguntei também, porque eu não sei se é mito, é verdade, que o obeso a gordura da barriga acaba sobrepondo, né, encobrindo o pênis, não tem isso? Mais no caso, ele teve o desenvolvimento, às vezes, normal, aí a gordura foi embutindo o pênis. Isso. Acho que a pergunta era sobre isso. Então, tem como desembutir. Como? Diminuindo essa gordura. Uma lipo? Lipo se não está sobrando tecido. Se está aquilo tudo caído, aquele abdômen avental, aí você tem que tirar gordura e pele. Tem que tirar E puxar, tirar o avental. plástica. Pode ser desde uma lipoaspiração a uma lipectomia, tirar só a gordura, ou uma abdominoplastia, que é tirar o abdômen avental e fixar esse tecido do pubis para o pênis ficar aparente e ficar melhor funcional. É possível diminuir o tamanho do pênis? Como é que é feita essa cirurgia? Para quem que ela é indicada? Eu estou falando do caso aí de gente que tem um pintão e quer diminuir. Existem esses casos? É possível, mas é muito raro no consultório. Essa cirurgia de reduzir, porque era muito grande, eu confesso para você que eu nunca recebi um paciente. Nunca fez? Nunca fiz. Uau! Tipo assim, doutor, eu vim aqui porque é muito grande e eu quero reduzir. Pode ter o constrangimento, assim como tem o constrangimento para o menor, será que tem o constrangimento de procurar ajuda porque é muito grande e fica com vergonha? Quanto custa a cirurgia, aí de aumento de pênis, ou seja, de colocação do implante para quem tem potência sexual e, consequentemente, a possibilidade de aumento de pênis? Então, isso varia muito de acordo com a quantidade de fibroses. Muitos planos de saúde cobrem a cirurgia funcional, não estética pura. Porque a cirurgia, o funcional e o estético têm que caminhar sempre juntos.
Você não faz só, às vezes, só estética ou só funcional. As duas coisas juntas. E dentro da adequação do genital, você pode melhorar o tamanho do pênis e diminuir o tamanho do escroto. Também tem uma proporcionalidade. Você tem aquele tamanho de pênis, um saco muito grande, um escroto muito grande, você pode fazer redução de escroto. Tem uma hidrocele, que é a água em volta do testículo, fica aquele sacão que até embute o pênis. Então, são várias cirurgias que podem ser feitas, desde um abaixamento do ângulo entre o pênis e o escroto, o pênis já fica mais aparente, a diminuir o tecido gorduroso, o pênis fica mais aparente, a alongar a haste peniana no limite dos nervos e da uretra. Às vezes essas cirurgias são combinadas. Você está gostando da minha conversa com o Dr. Paulo Egídio? Não acabou! É possível corrigir um pênis torto? Quando é que você acha que ele tem uma curvatura considerável, uma cirurgia, por exemplo? E eu vou checar também uma condição que é a proporção entre tamanho e calibre do pênis. E como é que é essa cirurgia, Dr. Paulo Egídio? Que tamanho vai ficar o meu pênis depois que corrigir? Qual é o produto no final do alinhamento em termos de tamanho? É sempre melhor do que ele tinha antes. Infelizmente, ninguém ensina o homem a se masturbar. O grande órgão sexual é o cérebro, que veio no consultório com a seguinte queixa: doutor, eu não consigo gozar. A maneira como eu guardo o pênis na cueca pode desenvolver uma curvatura no pênis? Você tem ideia de quantos brasileiros têm pênis torto?